presença dos convidados, o Mr. Lips, ao nosso professor Denis, ao nosso querido Gabriel Tebal. Vou lembrar a vocês que o nosso painel tem um tempo a ser respeitado, então estou disponibilizando a vocês um tempo de 9 minutos então, para considerações iniciais. Se assim respeitado, teríamos mais 18 minutos para implementarmos nosso debate. Caso esse rostinho aqui se torne uma carinha feia, vocês saberão que o tempo de vocês estão se esgotando. Quero convidar, então, o senhor Mr. Lips para as considerações iniciais. Well, thank you very much for having me. It's a real honor to be able to provide some thoughts from afar. I appreciate you tolerating a presentation in English here. So I was excited to learn about the topic of this conference, about the role of cancel culture and how we need to navigate it today, and the topic of this session about the connection between freedom and rational thinking. These are topics that come up in a book that I published a couple of months ago called Liberalism and the Free Society in 2021. The book was really motivated by the fact that it seems very obvious to everyone that we're in a global health crisis. It's important to recognize that we also face a global freedom crisis. And when I think about some of the big challenges we have today, especially in free countries where we're seeing an erosion of the virtues and habits that created these free societies, I thought I'd mention 3 problems that I talk about in this book, which I think link back to this main question of this panel about what it takes to think and to be genuinely free. One of the interesting challenges we face, particularly in the United States, but I think it shows up elsewhere, is what we call here in the US helicopter parenting, the phenomenon of parents trying to protect children from ever experiencing pain, fear, or disappointment, not realizing that while they may have good intentions, they're having a negative effect on children, because in order to become an independent, resilient, and free-thinking individual, you need to learn to overcome fear, pain, and disappointment. This relates to what I see as a second big theme, a big challenge, which is, in fact, the cancel culture that you've been discussing, which is really how you might expect people to behave if their parents never let them deal with challenges. The impulse that we see among many modern students, I think this is very well documented in the book, The Coddling of the American Mind, that Greg Lukianoff and John Haidt put together. The impulse is to make appeals to authority, to outlaw the opinions of others that strike one intuitively as wrong without bothering to give it real rational thought. And of course, this is the opposite of what we need in a free society where we believe in the free exchange of ideas. And I would connect this to maybe the third point that I see eroding the character of populations in the US and in other countries, which is an overriding deference to authority, driven often by a belief that the world should be run by those with technocratic expertise. I think this is something we have seen throughout the pandemic of the past 18 months or so. At the outset, I think we would have been better off acknowledging that there's a lot of conflicting information about the new virus that we were trying to digest. And we should have been suspicious of anyone who pretended to know the answers to questions that were then rather unknowable. The wise course seemed to me then and now to be rather humble as we continue to navigate new risks and evaluate the trade-offs. But that's not what has happened in most places. So we wound up with lots of top-down, one-size-fits-all approaches, and I think these have not had a very good track record. And while I would want to, I hope there'll be more empirical evidence coming out and real authoritative studies over the coming months and years, my intuition is that it's the places that let free people navigate their own trade-offs that saw more resilience without any appreciable extra downsides from the virus. So I really think that this should be our hour
to make the case for the foundational ideas of liberalism. And I think it's very important for conferences like this one to convene and discuss the philosophical foundations of our ideas. I'll confess that I am not a philosopher, so I think there's a very good chance that I'll be learning more from this conversation than I might contribute to it. But I thought I would do my best to address this assertion in front of us. I think, therefore, I am free. I think it's a very provocative statement because we can immediately think of what might be exceptions to this. Of course, it's possible for free people to think in self-defeating ways that diminish or undermine their own freedom. Thinking people created the gulags, thinking people in service to a rather authoritarian mindset are promulgating cancel culture today to, I think, very negative effect. There are also, of course, unfree people who struggle valiantly to think for themselves rather than accept the brainwashing that is around them. I think of my friend Yeonmi Park, who became rather celebrated as a champion of human rights since her escape from North Korea as a young teen. When she was a child, Yeonmi has written that she was then warned by her mother to never express her own thoughts in North Korea. Her mother said, even the birds are listening. What a struggle to discover freedom when your mother tells you you need to be fearful of putting into words what occurs in your mind. But perhaps the point of this statement in front of us, I think, therefore I'm free, is not for it to be taken as a truism, but as a statement that's aspirational, a statement that reminds us that freedom of conscience is within our control. And we should recognize when people try to threaten it or silence it, as Yeonmi saw it threatened in North Korea. And we should therefore guard it tight and remember how precious it is. When I think about the novels of Ayn Rand and what I most appreciated about them, it really is that sense of life that you find in her heroes, this understanding that life is precious and it's your own and should not be sacrificed to the whims of others. We need more people to embrace this idea and to experience the joy that it brings to feel like your life is one that can be of purpose. I thought it would be important for just to maybe stir things up a little bit for this audience to mention, though, one of the things that, while I learned so much from Rand, I do disagree with her recommendation that we need to keep the idea of altruism. I think that this approach makes it harder to reach new audiences. So in the book that I authored, I talked about how right now there's a greater opportunity to expand the audience for authentic liberalism because of all the political polarization. Por causa dessa polarização. Is the audio okay? O áudio está bom? Bom, eu estou escutando feedback. May I continue or no? Posso continuar ou não? Ok, tá perfeito o áudio. It's perfect. Audio is perfect. So, Okay, thank you. Obrigado. Just if I have 2 more minutes. Bom, se eu tiver mais 2 minutos, finish. eu gostaria de terminar. Eu acho que isso é realmente... Este é um momento-chave quando muitas pessoas estão saco cheio dessa polarização política. E eu continuo preocupado com nossa comunidade. Se nós comunicarmos a ideia de que entrar em aborto na nossa comunidade, precisamos também... Não é um conceito intuitivo para muitos, né, sobre os estereótipos que estão sendo colocados contra a gente, se eles vão continuar. E isso são malignos, caracterizações errôneas. Né? Então, por isso que temos que explorar, porque a Ayn Rand viu a individualidade como uma virtude. Acredito que a comunidade acredita no individualismo de cada pessoa. Nós somos inclusivas e nós queremos a igualdade também legal. Queremos mostrar que nós somos solucionadores práticos, né? E acreditamos que se formos inovadores, pessoas livres vão criar situações inovadoras. Acho que tem muita afinidade que nós sentimos
né, nessa bandeira revolucionária, não pise em mim, né, nos nossos corações, na verdade, devia ler, não pise em ninguém. E adoro também eduquem seus filhos no amor pela liberdade dos próximos. Quando a sua própria liberdade não seja uma dávida, mas que você tenha coragem para defendê-la. Eu adoro aquela declaração, né, o amor pelo... to think our own thoughts, unconstrained by what others would wish to impose. I hope that we could do more. I hope that we can be persuasive that our end goal is to reduce the role of government so that each and every individual can live and think in freedom. This is an end in itself, and I believe it's the best path to a future that's more peaceful and prosperous as well. Thank you very much. Obrigado, Mr. Lips. Abro agora. So now we'll open the Professor Dennis. We'll give him the word. So welcome everyone. So it's a great pleasure being here with you. So I came to Vitória with people from some of the leaders and make the great, I feel at home here. So please, I have more time here, please. Okay. So one other day I was teaching a class talking about the concept of virtues, from the Greek word, and even from Homer to today. Alimentando visões diversas do que seja homem virtuoso num determinado momento dessa história. Então, alguns historiadores narram muito bem que a arete, a virtude, eu prefiro traduzir por excelência, que a virtude é um termo que foi contaminado até em termos religiosos, mas a excelência homérica era a excelência do guerreiro solitário, de Aquiles, cara que ia sozinho para o meio das batalhas, né, vencia sozinho toda a guerra, articulava como Odisseu, o astuto, né, para vencer a guerra. Um pouco depois, no curso da história, essa noção de virtude ela foi sofrendo algumas mudanças, de excelência foi sofrendo algumas mudanças, como por exemplo, com a chegada dos hoplitas, com o advento da democracia da Grécia, você já entende que não é mais o sujeito que rompe barreiras sozinho, mas aquele que compõe fileiras de defesa e de ataque, né? Então nós não somos diferentes, mas nós somos iguais nesse processo de luta. Mas na base de tudo isso tem um elemento que condiciona a possibilidade de discutirmos o que vem a ser excelência para nós, a liberdade. A própria filosofia, a própria possibilidade de especularmos sobre as coisas de modo diverso daquele estabelecido pelo status quo, deriva da liberdade. A filosofia nasce na Grécia e não no Egito ou em qualquer outra civilização antiga, não é porque ali tinha mais riqueza, maior ou menor manifestações culturais, mais importantes, menos importantes, é porque ali tinha mais liberdade. A liberdade é esse terreno fecundo a partir do qual as coisas que nos interessam se projetam e, por via de consequência, se impõem a nós em função das nossas escolhas. Então eu acho muito interessante quando alguém fala assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas o quê? Eu quero ouvir a excrescência. Eu quero ouvir o esterco que você é capaz de produzir. Não tem aquela frasezinha, até a Lívia comentou com a gente hoje no almoço, assim, não é uma questão de matar um leão por dia, o grande problema é desviar das antas, mas eu preciso identificar as antas. E ninguém deixa de ser idiota por força de lei. Não vai ser baixando uma legislação para dizer, eu impeço você de dizer isso, porque isso vai ofender alguém. Sinto muito, se você não consegue lidar com ofensa,
se você não consegue lidar com as dores da vida, para isso tem psiquiatra, tem psicólogo. Não é lei. Não é lei. Então nós estamos criando uma geração, isso é o que mais me preocupa, nós estamos criando uma geração de gente doída com tudo, de gente machucada com qualquer coisa. Então a ofensa passa a ser um padrão de moralidade e, por via de consequência, se estabelece aí uma areté do homem contemporâneo, que é um homem mesquinho, fraco, ofendido, ressentido, invejoso. É essa a areté do homem contemporâneo? É isso que daqui a 2000 anos alguém vai olhar para nós e dizer assim: há 4000 anos era a areté do homem homérico, era a areté do homem socrático, era a areté do hoplita, agora tinha a areté do dodói, do século 21. Pois é exatamente o processo civilizatório que demanda o contato com o que nós podemos produzir de pior. Mas cuidado, existe aqui uma diferença, e eu vejo que essa diferença, muitas vezes, ela não é bem estabelecida de um ponto de vista filosófico, mas ela foi determinada por Aristóteles há 2500 anos. O universo da palavra não é o universo da moral. O universo da palavra não é o universo da ética. O universo da ética é o universo da ação. Por isso Aristóteles chama de filosofia prática, quando ele fala de ética. Por isso que ele fala de filosofia da praxis. Não é uma filosofia especulativa, é uma filosofia que te faz pensar em princípios morais, éticos, sobre o que fazer. Eu sair daqui até aí ou não, dar um soco na cara de alguém ou não, xingar ou não, enfiar o dedo no olho ou não. A ética ela não contempla palavras. Partir para a ação, sim. Então você defende que qualquer coisa possa ser dita? Claro, quem vai dizer o que não pode ser dito? Eu não confio em ninguém para fazer filtro sobre o que eu posso ou não dizer, ou sobre como eu posso ou não pensar. Porque é exatamente convivendo com essa diversidade, com as várias possibilidades que nós cultivamos nessa sociedade, é que nós vamos dizendo: isso aqui me interessa mais enquanto sociedade. Isso aqui me interessa menos. Fica aí. Opa, isso aqui é uma coisa interessante. O filtro de excelência depende da profusão livre e restrita da fala, do dizer, do machucar. Denis, mas é ruim, né? É ruim ser ofendido. É ruim falarem mal da minha religião. É ruim falarem mal do meu Deus. É ruim falarem mal de mim. Estou sendo cancelado nas redes sociais. Você foi, né? Estou sendo cancelado nas redes sociais. Seja bem-vindo ao mundo dos adultos. Seja bem-vindo ao mundo dos adultos. É só isso. Sei que é chato, sei que machuca, sei que fere. Mas outro dia eu comentei num story que nós estamos criando uma mentalidade que está passando para as nossas crianças, isso me preocupa muito, que é o seguinte: como o mar, e aqui nós estamos ao lado, como o mar está muito bravio e ali podem ter ventos que podem derrubar o barco, eu não vou me preocupar com reforçar o barco para evitar que ele afunde. Eu quero baixar uma lei que impeça o mar de ser bravio. Mas como é possível uma coisa dessa? Existe um preceito estoico que diz que o barco afunda por causa do furo no casco, não por causa da tempestade. O mundo aí fora é o que é. E se nós não gostamos do mundo aí fora, vamos selecionar aquilo que nós desejamos para nós mesmos a partir de um processo racional, educacional, de escolha daquilo que nós vamos cultivar enquanto virtude. Se você é racista, eu quero saber que você é racista. Não quero uma lei que te proíba de ser racista. Se você defende pedofilia, eu quero que você diga isso na minha cara.
Do contrário, como é que eu vou selecionar o que para mim importa, as minhas convivências, quem entra ou quem não entra na minha casa, quem eu quero contratar ou quem eu não quero contratar, quem eu quero que esteja perto de mim ou distante de mim? Não existe liberdade em massa. Ou tem liberdade ou não tem. E nós estamos alimentando e retroalimentando uma sociedade que aprova leis de confronto à liberdade buscando conforto. Um conforto que não se sustenta na realidade. E antes de tudo, seres racionais são aqueles que sabem enfrentar a realidade como é. Obrigado. Bem, deixa eu colocar a nossa apresentação ali. Só um minutinho. Muito bem. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. E para falar desse tema sobre cancelamento, eu quero começar no século XVIII, quando Adam Smith nos dá como conselho de sociedade o seguinte: nunca entre em um lugar de onde tão poucos conseguiram regressar. Nós estamos falando aqui de escolhas. Qual escolha a sociedade deve fazer, qual caminho ela deve tomar, para onde ela deve ir. Então, Adam Smith nos aconselha de modo muito simples: olha para quem já foi e veja quem conseguiu voltar quando quis. Então, quando me pergunto se a gente deve ou não abrir mão da nossa liberdade por algum critério qualquer que seja, o conselho é: olhe para os povos que já abriram mão e veja se eles conseguiram sair de lá quando quiseram. Simples assim. E você vai perceber que aquele povo que se submete a uma escravidão não sai dela quando quer. Não sai. O problema é que essa escravidão não acontece de uma hora para outra. Ela é lenta, muito gradual e muito silenciosa. É como nos diz Alves. Na primeira noite eles se aproximam, roubam a flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Então é simples, toda concessão que leva a um discurso autoritário começa de modo lento, silencioso e para o seu bem. Sempre, sempre. E isso não é novo. E isso nos demonstra então que a defesa da liberdade é uma defesa da criatividade. Porque a criatividade só existe onde há liberdade, como o Denis colocou. A filosofia só nasce num espaço onde há liberdade. E foi por essa liberdade que eu, pessoalmente, sempre entendi que a sala de aula seria um espaço assim de liberdade. O jornal, a mídia, a imprensa, o lugar de colocar opinião. Aos 17 anos fui para o jornal e comecei a escrever de tudo um pouco. Tomei porrada de todos os lados. Mas sempre com criatividade, porque há liberdade. Na sala de aula, eu estou lá para trabalhar para o meu aluno. Então a sala de aula é o lugar da liberdade. Para fazer com que ele entenda o que eu tenho para dizer. Por isso, vale de tudo um pouco. Vale dar aula de Império Romano assim. Vale dar aula de Idade Média assim. Vale dar aula de Antigo Regime assim. Vale levar música, vale levar arte. Por que não? Eu sei como meu aluno pensa. Eu estou lá há 11 anos, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, mais de 50 horas por semana. Eu sei como ele aprende. Só que, de repente, as pessoas começaram a ser especialistas em tudo e a querer me dizer como é que faz para fazer o que eu faço todo dia. Olha que maravilha. Eu sei que um aluno gosta quando a gente faz uma graça. Claro. Eu sei que meu aluno presta atenção quando eu apareço de Robin na sala. E por que não uma aula de Segunda Guerra assim, vestido de soldado nazista? Aí o pessoal decidiu me dizer como é que faz para dar aula. O pessoal da UFS foi lá para o Twitter dizer que, na verdade, esse é o Gabriel, graduado em História na UFS, foi vestido assim para uma de suas aulas. Lamentável. A crítica é muito profunda, mas eu queria ir além. Veja esse. Esperando ansiosamente o imbecil do Gabriel Tebaldi viralizar nacionalmente e ser demitido. Galera, presta atenção aqui rapidão, só uma hipótese. Mas se a gente juntar todo mundo e descer a porrada no Gabriel Tebaldi? O outro já deu a solução, ó. Prende 60 horas direto numa sala comigo que eu resolvo. Isso aqui a gente chama de ódio do bem, né? É mal? É, mas é para o seu bem, porque é fofo. Afinal de contas, é antinazista, né? A revista Fórum, sempre lutando por uma informação de qualidade, foi lá e colocou, então,
Professor se fantasia de nazista em sala de aula, apologias, etc. E aí começou, né? O professor aparece fantasiado de nazista, pragmatismo político, Jornal Sul, Banda B, capa do Globo. Tá vendo? Entrevistaram o embaixador da Alemanha, perguntaram o que ele achava da minha aula. A revista Piauí me fez uma charge em homenagem. E também colaram cartazes com a minha foto ao redor dos lugares onde eu trabalho. O Ministério Público do Ceará representou a notícia crime pedindo a minha prisão por 2 crimes: apologia ao nazismo e corrupção de menores. E o procurador do Ceará, que talvez nunca tenha pisado numa sala de aula de pré-vestibular, decidiu me dizer que eu devia fazer assim: olha, nesta quadra e exatamente acerca da manifestação da representação, observa-se que aparentemente o mesmo optou por um padrão em suas aulas especiais: fantasias perante os alunos como opressor e não como oprimido. Então, é mais ou menos assim. Presta atenção, a gente vai dizer como você deve fazer o que você faz. E aí, Gabriel, o que fazer? Como reagir a isso? Tem como evitar? O Denis já disse. Para que você quer evitar? Tudo depende de como você vai reagir. E é por isso que o George Orwell nos dá uma pequena dica do que fazer. Estar em minoria, mesmo minoria de um, não era assim tão de loucura. Havia a verdade, havia a mentira. E não se está louco porque se insiste em agarrar-se à verdade mesmo contra o mundo todo. Mesmo que você seja um. Existe verdade, existe mentira, ponto, acabou. A verdade está do lado do fato e da lógica. O que não está do lado do fato e da lógica, desconfie. Desconfie. E aí, na época, eu recebi muitos conselhos, muitos, de vários lugares. E a maioria deles era: por que você não faz um pedido de desculpa? Fala que você errou, que você foi mal interpretado, que você não quis ofender ninguém. E aí eu só me lembrava de Jordan Peterson, que nos diz algo muito simples: nunca peça desculpas a uma turba sedenta de sangue. Você não está lidando com pessoas com quem pode reestabelecer um relacionamento. Preste atenção nisso. Você está lidando com uma ideia sem alma que possui pessoas. O que é uma ideia sem alma? É aquilo que busca consumir os outros e não libertar os outros. Por isso, quando eu estou falando de discurso autoritário, eu estou falando de uma ideia que se apossa das pessoas. Sem alma. É a ideia pela ideia. Sem alma. Sem humanidade. Em defesa da humanidade, eles vão defender que você seja demitido e passe fome. Isso não é humanidade. Agora, então, o que fazer? Será que existe algum jeito de combater isso tudo? Cara, simples para você. Cancelamento é uma questão de dependência. Você ainda não entendeu isso? Como assim? Só me cancela alguém de quem eu dependo. Quem não faz parte da minha vida, quem não define a minha carreira, quem não influencia a minha ação diária, não tem poder sobre mim. Agora, quando eu estou dependente de alguém, de um produto, de uma marca, de um público, aí eu estou vulnerável. Ora, e como é que eu faço então para não depender dessas pessoas e não ficar vulnerável a elas? Todo mundo aqui sabe. Empreender. Ser dono de si mesmo. Da sua própria capacidade de pensamento, da sua própria capacidade de renda. Isso por quê? Porque o sujeito livre é incancelável. Simples assim. Simples. Eu não dependo da revista Fórum, eu não dependo do jornalista do Globo, eu não dependo do pessoal do Twitter. Portanto, não interessa. Eu não vou evitar o cancelamento, eu simplesmente não cairei diante dele, entende? Quando René Descartes diz, o tema deste painel, penso logo existo, o que ele quer dizer é, aquilo que pensamos existe, e aquilo que existe pode ser pensado. Portanto, o fato de eu pensar em alguma coisa, traz aquela coisa para a minha existência. Agora, quando eu sou livre, não dependo de ninguém, construo a minha independência financeira, a minha capacidade de vida, produção, renda, eu tenho uma liberdade de tal modo que eu sequer penso naqueles que querem me impedir de agir, falar e trabalhar. Pensa comigo então, se penso logo existo, aquele que eu não penso não existe.
simples assim. O sujeito livre é incancelável, porque quando ele não depende do cancelador, ele nem pensa no cancelador. E nesse momento em que ele para de pensar, o cancelador desaparece da sua frente, porque penso, logo sou livre. Muito obrigado, pessoal. Eu vou abrir com uma pergunta ao Mr. Lippe. Peço que ele seja rápido. Nós temos um tempinho de 4 minutos para cada um, para o nosso debate correr bem. E a pergunta é a seguinte: ninguém nasceu para estar preso ou confinado. Um dos castigos mais comuns em nossa sociedade é exatamente a privação da liberdade. Desde a mitologia grega, já vemos esse tipo de punição, tendo como exemplo icônico Titã Atlas, sendo condenado a ficar acorrentado. Mas será que o homem pode se considerar verdadeiramente livre somente por não estar preso? O que podemos fazer para nos considerar verdadeiramente livres? Yeah, so that's a very provocative question, and it makes me think of some of the, I think, wise words that we've heard from the other presenters that I'm honored to share the stage with, about how it is within our own capacity to determine whether we are going to live free and respect our conscience and follow our understanding of truth. And sometimes that comes with really horrific consequences. Through my work at Atlas Network, I get to be involved with people working for freedom, sometimes in very difficult circumstances. I had the opportunity to have a wonderful chat with Jimmy Lai, the pro-democracy advocate in Hong Kong, shortly before he was sent to prison towards the end of 2020. And he accepted his fate. He knew that he could flee Hong Kong, but he knew that he had to make his life about something bigger, and to stand for truth and with integrity towards one's own belief in freedom, and not to bow to the lies that authorities want you to say. That is a wonderful calling. That thankfully, in my society and in many others, the stakes aren't that high. But wow, it's very inspiring when we see courageous people who are willing to set that example. So I think we should take some great inspiration from the example and then understand that no matter what the circumstances, it's possible to be free as long as we're honest with ourselves and brave in showing an example to others. Obrigado. Já vou tocar a bola bem rapidinho para o Denis aqui, para acelerar o nosso painel. E aí, Denis, vem a seguinte pergunta. Cada vez mais o mundo está se tornando um lugar estranho e diferente. O cancelamento em massa, com a falta de respeito sobre opiniões, diferente e de fatos. Do ponto de vista filosófico, eu gostaria de entender qual é a coisa mais absurda que a nossa sociedade aceita como normal e se é possível mudarmos a forma de pensarmos. De Ayn Rand também, sou fundamentalmente um professor estudioso de filosofia antiga que passou a se dedicar à leitura, ao estudo de autores modernos e contemporâneos com um alinhamento com a defesa da liberdade. É sempre muito difícil para mim falar à sociedade, à comunidade, porque eu sempre procuro esse negócio e nunca encontro. O que é esse trem? Um bom mineiro pode perguntar. O que é a sociedade? Eu sei o que é mais. Sociedade, quem fala pela sociedade? Então eu estou muito pouco preocupado com o que a sociedade acha, o que a sociedade pensa, porque eu não consigo personificar essa coisa. Eu estou muito mais preocupado de ter a liberdade para eu poder pensar as coisas que penso, dever, poder pensar a partir de uma existência livre e manifestar livremente isso. Outra coisa muito diferente
vai ser cria um movimento aqui para implantar o nazismo no Brasil, então nós vamos partir para a ação. Não se trata disso. Trata-se de defender ideias, por exemplo, um libertário na Câmara dos Deputados. Para um libertário, a democracia é um lixo. Para um libertário é isso, a democracia é a tirania de uma maioria. Um libertário pode subir no púlpito na Câmara dos Deputados ou no Senado e discursar contra a democracia, ou vai ser preso também por conta disso? Então aí, quer dizer, você começa a perceber que há um jogo de contemplação na vida política, especialmente na vida judicial, legal do país, para abraçar teses de ofendidos que acabam inviabilizando a possibilidade da própria liberdade. Político, ele funciona da seguinte maneira: os políticos, eles são adestráveis, porque se existe uma coisa que preocupa político, é a eleição em primeiro lugar, a reeleição em segundo lugar. Então ele sempre vai trabalhar dentro do universo daquilo que é mais lucrativo para ele. Se ele percebe que é politicamente lucrativo defender essas pautas intervencionistas, de calar as pessoas, é exatamente o que ele vai fazer. Nós temos um ex-deputado que foi cassado agora, recentemente, ele vai completar 9 meses de cadeia por crime de opinião. Eu acho ele um cara inteligente? Não, um boçal. Gosto das opiniões que ele emite? De jeito nenhum. Mas eu fui publicamente defendê-lo. Não defender ele como pessoa, defender a possibilidade de dizer as porcarias que ele quiser. Mas foi uma pessoa eleita, sim. Então ele representa um tanto de gente que pensa como ele. Você não gosta? Como é que nós vamos trabalhar isso? Só existe uma forma, educacional, não existe outra. É sempre pedindo mais e mais intervenção. Agora nós vamos silenciar. Isso é varrer a sujeira para debaixo do tapete. E fazendo isso você não limpa nada. Obrigado. Gabriel, tomando como base a sua apresentação, no qual você fala dos vários ataques, né, que sofreu com a sua imagem lá, eu tenho uma pergunta, uma frase que diz, de um autor, de um filósofo, que diz, que uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando verdade. Eu acho que você sofreu isso com esse ataque de mentiras. E até que ponto a gente pode mudar, né? Como o indivíduo pode se proteger desse caminhão de mentiras, igual foram direcionadas a você? Eu costumo dizer sempre que, como o Denis falou, primeiro que a sociedade é uma coisa abstrata, né? Para não dizer até mesmo inexistente como sujeito. E segundo que a gente associa barulho à opinião pública. E são coisas completamente diferentes. Se a gente tivesse como fazer uma métrica perfeita de quem pensa o quê, de quem apoia, de quem critica, você veria claramente que nós estamos falando de uma minoria barulhenta. E o problema, e aí eu vejo como um grande problema que a gente começa a perceber, é que as pessoas aceitam. Nossa, parece tanto barulho, né? Trend topics e tal. Parece tanto barulho. Então, na prática, a mentira vai se tornando verdade, porque as pessoas que conhecem o fato e a verdade ficam quietas. E a gente costuma se posicionar quando pisa no calo. Então, os meus alunos que estavam nessa aula, mais ou menos 80 pessoas, fizeram uma carta aberta, todos assinaram, dizendo o que tinha e o que não tinha acontecido na aula, e nós protocolamos isso na justiça, levamos para a imprensa, etc, etc, etc. São os fatos. Aí o cara que está olhando lá de fora, ele vai dizer o quê? Que o cara que estava na aula está mentindo, e ele que ouviu dizer está falando verdade? Então, a gente precisa responder. E essa resposta, quando ela aparece, as pessoas começam a se encorajar. Então, como o Denis falou, é um botar a cara e o que acontece? As pessoas vêm junto. Agora, se ninguém bota a cara com medo do barulho, aí complicou. Por quê? Vai ter uma minoria barulhenta falando. E essa minoria barulhenta falando nos constrange. E aí você fica meio que sozinho no campo de guerra. Agora, uma dica: não peça desculpa. Não peça desculpa. Por quê? Porque você não tem do que se desculpar. Se não for verdade. E acabou. Morra atirando. Caia dizendo o que você acredita. Mesmo que não dê resultado imediato. Porque a desculpa vai dar a outro discurso. Está vendo? Olha lá. Agora nós fizemos dele um sujeito em desconstrução. Olha que bonito. Agora ele percebeu que ele passou anos numa caverna,
E agora ele é um sujeito em desconstrução, muito cult, muito fofo e muito legal. Agora a gente pode até inseri-lo. Só para concluir, eu sempre chamei isso de máfia intelectual. No sentido de que é muito fácil fazer parte dos poderes intelectuais, onde jorra dinheiro e bolsas de pesquisa. É só dizer o que é dito. Acabou. É muito fácil fazer sucesso nas salas dos professores, é só falar o que eles pensam, o que eles comentam. Então, nessa máfia intelectual, é fácil se inserir quando você basta dizer o que está sendo dito. Agora, como é que a gente vai fazer para reagir a isso? É primeiro, não deixar de dizer e não aceitar que o barulho seja opinião pública. Ela não é. Obrigado. Só um pouco seguinte, quando o Daniel fala sobre Vamos lá. de muitas vezes não ser imediato, nós temos o julgamento de Sócrates como um momento icônico da história do Ocidente, no qual o sujeito se dispõe a morrer. Disse, bom, vocês querem me matar, é isso mesmo? Pelo que eu digo em praça pública, pelo modo como eu filosofo? Tudo bem. E ele diz isso, ele vai de cima, ele fala, eu vou morrer, vocês vão me matar. Em muito pouco tempo, a verdade sobrevém e vocês, atenienses, vão se arrepender do que estão fazendo. É exatamente o que acontece. Quando você aniquila pessoas com criatividade, com capacidade de pensar racionalmente ou por vias diversas nessa sociedade. Então, não se dobrar ao discurso coletivista é fundamental para que você tenha exatamente esse conceito de arete elevado, associado à ideia de uma excelência. Que tipo de indivíduo, que tipo de excelência de cada indivíduo nós queremos ter nessa comunidade aqui? Então, é isso que está sendo posto em jogo. Obrigado. Gostaria de passar o dia todo com vocês, acho que temos conteúdo para isso, mas nosso tempo já está finalizando. E eu gostaria, então, que cada um de vocês, iniciando pelo Mr. Lips, resumisse, em uma palavra, o que seria ou o que vem a ser para você a liberdade. One takeaway I have here is that freedom requires courage. That it's one thing to debate the intellectual case for free speech. At the end of the day, it does take courage to stand up for the truth. Obrigado. Estou com você, Denis, ou com o Gabriel. Na verdade, os filósofos sempre se preocuparam muito em entender, antes de tudo, a natureza das coisas, exatamente para cobrar das coisas aquilo que elas podem entregar. Então era fundamental para eles, e continua sendo fundamental para eles, pensar a natureza do homem para entender o que o homem pode entregar enquanto indivíduo, enquanto membro de uma comunidade, seja lá o que for. E os gregos entenderam há muito tempo que aquilo que fundamenta a nossa existência é a liberdade. Portanto, quando eu falo de liberdade, eu penso em condição necessária e suficiente para a existência. Não consigo pensar em outra coisa. Obrigado. Estou com você, Gabriel. Eu parto completando essas ideias, definindo a liberdade como uma conquista. Uma conquista. Ela não vem de graça e ela vai muito fácil. É como aquela frase famosa do Reagan, né? Liberdade está sempre a uma geração de ser extinta. E ela já foi extinta com discursos que eram fáceis de você perceber que eram contra a liberdade. Na hora que o cara diz, vamos colocar as pessoas num campo de concentração, é claramente anti-liberdade. Mas quando ele diz, vamos proteger a sociedade dos discursos de ódio, não parece ser contra a liberdade. Por isso que a liberdade é uma conquista que depende de uma alerta constante, porque sempre haverá alguém querendo tomá-la de você. E quando ela é conquistada, a gente cai naquele ciclo, uma conquista difícil, em que uma geração forte constrói bons tempos, porém bons tempos construirão gerações frágeis, que construirão tempos difíceis, que construirão bons tempos, gerações fortes e bons tempos, e por aí vai o ciclo histórico. Então, como a liberdade é uma conquista, isso é irônico, mas normalmente ela é usufruída pela geração que não lutou por ela. Então a geração que conquista a liberdade, ela se vai antes de usufruir do que ela conquistou. E a próxima, que tem todo o usufruto, não sabe quanto ela custou, e abre mão dela na primeira sedução histórica autoritária
parece, né? É o famoso bom mocismo. E a partir daí a gente cai nesse ciclo de novo. Eu diria, arriscando, que a gente está no momento dos bons tempos construindo pessoas frágeis. Dá para romper esse ciclo histórico? Não sei. Mas que é necessário pelo menos tentar, com certeza. Obrigado. Chego assim, então, ao fim do nosso painel. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. Isso a Globo não mostra. É isso, sobrou um tempinho, foi em cima ali. E, para finalizar, né? Se penso e logo sou livre, então por que a liberdade foi cancelada? Obrigado a todos.